Olá! Hoje vamos falar sobre novos investimentos na rede ferroviária no Brasil. Apontadas como meios mais ecológicos e com grande capacidade de escoamento de cargas, as ferrovias vivem em um cenário de abandono. Um terço de toda a malha existente está ociosa, com trilhos enferrujados pela ação do tempo, em uma região que investe quase totalmente no transporte rodoviário, que ainda é caro e poluente. A nossa malha ferroviária atual está em condições precárias, sucateada e esquecida tanto pelo governo federal quanto pelas empresas privadas, que não investem no setor de transportes. No período do Império, os trens foram usados em larga escala para o transporte de café. No entanto, nas últimas décadas, esse meio de locomoção teve a sua participação nos transportes reduzida. Em 2021, as ferrovias representam apenas 15% dos meios usados em todo o sistema brasileiro. Isso, de acordo com os dados do Ministério da Infraestrutura. Dos mais de 29 mil quilômetros de ferrovia que existem, cerca de 10 mil foram construídos pelo imperador Dom Pedro II no século passado. Ou seja, nossa infraestrutura atual não supre nossas necessidades atuais. Atualmente, temos tantos percursos de trilho quanto o Japão, cujo território é do tamanho do estado de São Paulo. No contexto atual, a região Sudeste concentra 47% das ferrovias do país, enquanto as regiões Norte e Centro-Oeste juntas concentram apenas 8%. Segundo dados obtidos pela ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a malha ferroviária brasileira conta com 29.320 quilômetros de extensão, abrangendo e conectando os centros de mineração e siderúrgica, os polos industriais e as áreas de produção agrícola com os portos brasileiros, formando assim uma rede de escoamento e transporte dos bens produzidos no país. Nessa imagem é possível observar a atual distribuição da malha ferroviária no Brasil. É perceptível que mesmo 29.320 quilômetros sendo uma boa quilometragem de linha férrea, para um país do tamanho territorial e populacional como o Brasil, esse número se torna relativamente pequeno e insignificante. Ainda assim, no ano de 2020, o setor ferroviário de transporte de cargas teve um resultado considerável. O volume transportado em 2020 pelo modal ferroviário foi de 489 milhões de toneladas úteis, representando uma queda de 1% se comparado com 2019, mas com um crescimento de 93% se comparado com 1997, ano em que se começaram as concessões das linhas férreas. A ferrovia é o modal terrestre mais econômico, seguro, ecológico e com grande capacidade de escoamento de cargas pelo interior do país, porém, vive em um cenário de abandono. Um terço de toda a malha existente está inativa, com trilhos enferrujados e abandonados pelo governo, que investe quase tudo no transporte rodoviário, por ele ser mais rápido e barato de construir. A economia brasileira é altamente dependente do transporte rodoviário. Cerca de 65% do transporte de carga do Brasil passa por rodovias. E isso causa um grande prejuízo, já que o modal rodoviário é mais caro para o transporte de longas distâncias e é mais perigoso e poluente. O Ministério da Infraestrutura prevê que 89% dos 6,36 bilhões de investimentos públicos em 2021 sejam destinados para rodovias, e apenas 9% estão previstos para ferrovias, 2% para os aeroportos e nenhum investimento público será realizado nos portos. De acordo com a Ambifer, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, o principal motivo do Brasil não investir em ferrovias é pela falta de continuidade nos projetos de planejamento logístico do país. Como a construção de novas ferrovias é um projeto de longo prazo, esse plano acaba sendo prejudicado pela troca de governo do Brasil, que normalmente significa o abandono dos projetos antigos em nome da renovação da agenda. O planejamento de uma ferrovia é de longo prazo, estamos falando em 60 a 70 anos. É um absurdo ter que renegociar com o governo neste prazo que vocês têm. Vocês precisam se perguntar se o modelo de ferrovia funciona a si mesmo, diz ele.
A evolução do transporte ferroviário no Brasil ainda está aquém do necessário. A malha ferroviária é pequena em face da dimensão do país. Além disso, está situada principalmente nas regiões litorâneas, exceção ao estado de São Paulo, onde as ferrovias são muito bem distribuídas. Apostar neste modal é uma das maneiras de diminuir os gargalos de logística do Brasil, já que as ferrovias têm escala de operação muito maior do que as rodovias. Um país com dimensões continentais como o Brasil, cujo crescimento econômico está baseado em exportações e cuja produção agrícola cresce aceleradamente em direção ao centro, tornando cada vez maiores as distâncias aos portos, são justificativas suficientes para se investir em logística de transporte como um todo. É necessário, entretanto, que se alcance um equilíbrio na matriz de transporte brasileira, incrementando-se aos modais ferroviário e hidroviário, conferindo assim um grau de intermodalidade que efetivamente reduz o custo de transporte do Brasil. Com o histórico de abandono e precariedade das atuais ferrovias brasileiras, os projetos de criação de novas linhas férreas se tornam uma forma de reparação dos erros do passado, além de ser uma forma de atender à grande necessidade logística do nosso país. Cada vez mais os projetos de implementação de ferrovias ganham importância, sendo alvo de alguns investimentos públicos e privados. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o Brasil está passando por um processo chamado de Revolução Ferroviária, em que mais de 30 bilhões de reais já foram investidos em projetos de integração multimodal, recuperação de malhas ferroviárias e na construção de novas ferrovias, tanto para o transporte de pessoas quanto para o transporte de cargas. Dentre esses novos projetos, nós podemos citar a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A FIOL é um dos projetos ferroviários em andamento no Brasil. A construção dessa nova ferrovia começou em 2019 e continua até os dias atuais. O projeto original conta com cerca de 1.500 km de extensão, ligando o futuro Porto de Ilhéus com a cidade de Figueirópolis, no Tocantins. A ferrovia tem como objetivo o escoamento da produção de minérios e grãos do interior da Bahia até o Porto de Ilhéus, além de ter uma conexão com a outra estrada de ferro, a Ferrovia Norte-Sul, interligando diversas regiões produtoras do Brasil com os portos, podendo escoar cargas de diversas regiões. Ferrovia de Integração Centro-Oeste. A FICA é um projeto ferroviário de aproximadamente 1.641 km de extensão que interligará as regiões produtoras agrícolas do interior do Mato Grosso com a Ferrovia Norte-Sul no Goiás. Essa ferrovia tem como objetivo a integração do interior do Centro-Oeste com as regiões portuárias do país, se tornando uma boa opção para o escoamento da produção agrícola brasileira em direção da Ferrovia Norte-Sul e, consequentemente, da malha nacional, podendo se deslocar por diversas regiões do país, aumentando a competitividade dos grãos brasileiros por reduzir o custo de transporte. O primeiro trecho desse projeto entre as cidades de Mara Rosa, no Goiás, e Água Boa, no Mato Grosso, teve início das obras no ano de 2021. Já os demais trechos ainda não têm data para começar das obras. A Ferrovia Norte-Sul é um projeto ferroviário que tem como intuito ser a espinha dorsal da infraestrutura ferroviária nacional, servindo como ponto de interligação entre as principais linhas férreas do país. Ela irá possuir cerca de 4.100 km de extensão, passando pelos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possibilitando a conexão entre as malhas ferroviárias que dão acesso aos principais portos e regiões produtoras do país. A ferrovia ainda está em construção, porém o trecho entre a Ceilândia no Maranhão e Estrela do Oeste em São Paulo já estão concluídos, mas apenas o trecho entre a Ceilândia do Maranhão e Porto Nacional do Tocantins, e entre os trechos de Rio Verde, Goiás, e Estrela do Oeste em São Paulo estão operando normalmente. As demais áreas que as obras já foram concluídas estão esperando a construção de terminais para torná-las operacionais.
Ferrogrão. Esse projeto de ferrovia no Brasil interligará o estado do Mato Grosso com o estado do Pará e tem como principal objetivo o escoamento de cargas das regiões centrais para a região norte do país. A Ferrogrão conta com mais de 900 quilômetros de extensão e será muito benéfica para a criação de novas rotas para escoamento de commodities, muito presentes na região centro-oeste brasileira. A ferrovia ainda está em fase de estudo e aprovação e terá um prazo no máximo de 10 anos para a conclusão. Esse projeto de ferrovias no Brasil interligará as cidades de Dourado, no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá. A projeção é que a linha tenha 1.370 km de extensão e que seja um importante traçado para o escoamento de produtos do Sul para a região Centro-Oeste. A ferrovia Nova Transnordestina foi projetada para ligar o porto de Pecém, no Ceará, ao porto Suape, em Pernambuco, além do Cerrado do Piauí, no município de Eliseu Martins, com uma extensão total de 1.753 km.